Somos o grupo 8 e vamos falar sobre a epidermólise bolhosa. A epidermólise bolhosa é uma doença genética rara que se manifesta no nascimento pela formação de bolhas na pele decorrentes de mínimos atritos. A doença afeta tanto homens quanto mulheres, tendo um alto impacto na qualidade de vida dos indivíduos, devido a sintomas físicos, como a dor causada pelas lesões, e os sintomas psicológicos, como o isolamento social. As crianças nascidas com a condição são conhecidas como crianças borboletas, pois a pele é tão frágil quanto as asas de uma borboleta. Existem mais de 30 subtipos de epidermólise bolhosa. Contudo, os mais comumente debatidos são epidermólise bolhosa simples, na qual o surgimento das bolhas diminui com a idade e é superficial, não deixando cicatrizes. Epidermólise bolhosa juncional, na qual as bolhas são profundas, acometem a maior parte da superfície corporal e o óbito pode ocorrer antes do primeiro ano de vida. Epidermólise bolhosa distrófica, na qual as bolhas também são profundas e se formam entre a derme e a epiderme, o que leva a cicatrizes e muitas vezes perda de função do membro, sendo a forma com pior morbidade, e a síndrome de Kingler, que é uma mistura das formas anteriores. Nessa apresentação, focaremos na epidermólise bolhosa distrófica. O desenvolvimento da epidermólise bolhosa está relacionado a fatores genéticos hereditários. No caso da epidermólise bolhosa distrófica, ao padrão de herança autossômico recessivo. Ela é uma doença cutânea grave, caracterizada por bolhas recorrentes ao nível da sublâmina densa abaixo da membrana basal cutânea. Isso resulta em cicatrizes mutilantes e contratura nas mãos, pés e articulações. A epidermólise bolhosa distrófica também apresenta relação com o desenvolvimento de neoplasias, pois os indivíduos afetados têm um risco aumentado de desenvolver carcinoma espinocelular agressivo. Além das manifestações dérmicas, os pacientes também podem desenvolver estenoses no trato gastrointestinal, devido ao envolvimento da mucosa, o que pode levar ao déficit nutricional pela baixa capacidade absorptiva da mucosa. A epidermólise bolhosa, no geral, apresenta heterogeneidade de locus, podendo ser causada por mutações em diferentes genes. No entanto, o subtipo distrófico da doença apresenta heterogeneidade alélica, sendo causada por diversas mutações no mesmo gene, o COL7A1. Existem diferentes tamanhos e tipos de mutações relacionadas a essa doença. Atualmente, foram identificadas 184 variantes patogênicas ou provavelmente patogênicas que estão relacionadas com epidermólise bolhosa distrófica autossômica recessiva. Entre elas, destacam-se 126 SNVs, 41 deleções, 9 duplicações, 3 indel, 2 inserções, 2 microsatélites e uma heterozigose composta. Como vários tipos de mutações diferentes no gene COL7A1 podem levar à epidermólise bolhosa distrófica recessiva, é necessário olhar para os tipos de mutação mais comuns a fim de determinar o mecanismo molecular da patologia. Entre todos os tipos identificados, os três mais comuns foram mutação missense, 48 tipos, frameshift, 38, e nonsense, 35, dentro de um total de 162 mutações identificadas. As mutações do tipo frameshift nonsense são tipicamente associadas a mecanismos moleculares de perda de função. Já as missense podem ser associadas tanto à perda de função quanto a ganho de função. Dentre os estudos, não foram encontrados indícios de penetrância incompleta na EBDE. No entanto, o fenótipo apresenta expressividade variável, podendo ser subdividido em forma severa, a qual é bem provável de estar relacionada à posição do códon de parada, porém a presença ou falta de algumas proteínas funcionais aparenta ser um fator mais importante para determinar isso. Severidade moderada, na qual apenas a pequena parte das proteínas funcionais são produzidas, e severidade leve, resultante de substituição de outro aminoácido sem ser a glicina, e variação no splicing. A EBDR é uma condição considerada rara, pois afeta apenas 1,35 indivíduos a cada 1 milhão de nascidos vivos. Possui incidência difícil de determinar com precisão, pois depende da taxa de consanguinidade e das populações em estudo, mas estima-se que seja de somente 3 indivíduos a cada 1 milhão de nascidos vivos. Geralmente, condições autossômicas recessivas podem possuir frequências maiores do alelo em determinadas populações. Apesar disso, não foram encontradas na literatura populações específicas com maior frequência do gene COL7A1. A epidermólise bolhosa distrófica autossômica recessiva, EBDR, resulta de mutações no gene COL7A1, responsável pela produção do colágeno tipo 7, essencial para a lesão dermoepidérmica. A condição genética manifesta-se quando ambos os pais são portadores, com 25% de chance de transmissão em cada gestação. Assim,
Se ambos os pais forem doentes, a prole tem 100% de chance de apresentar a condição. O aconselhamento genético para essa condição inclui uma análise molecular aprofundada, identificação de portadores e discussão de alternativas de reprodução assistiva. Além dos aspectos técnicos científicos, a abordagem abrange apoio psicológico e leva em conta as questões éticas e culturais, proporcionando às famílias uma orientação completa e sensível frente aos desafios genéticos e emocionais envolvidos. Recentemente, a tecnologia de sequenciamento de nova geração, NGS, emergiu como uma ferramenta útil para a identificação de variantes genéticas, e estudos em epidermólise bolhosa têm demonstrado sua alta sensibilidade diagnóstica. No entanto, ainda assim há algumas dificuldades no diagnóstico. A técnica não detecta deleções ou mutações maiores que 125 pares de bases e muitas vezes é insuficiente para fechar o diagnóstico, dependendo assim de exames complementares, como mapeamento por imunofluorescência e microscopia eletrônica de transmissão, ambos sendo técnicas de alto custo no mercado. Hoje em dia, o principal exame feito para identificação é o exame clínico. Com o recente aprimoramento da medicina de precisão, abordagens terapêuticas focam na correção molecular específica, com estratégias como edição genética CRISPR para reparar mutações no gene COL7A1 e pesquisas investigam terapias gênicas direcionadas para restabelecer a produção adequada do colágeno tipo 7. Alguns tratamentos personalizados envolvem análise genotípica detalhada, permitindo o desenvolvimento de intervenções específicas para cada variante genética identificada. Técnicas emergentes incluem terapia celular com células-tronco e transplante de medula óssea com potencial de regeneração tecidual. Inovações recentes contemplam o desenvolvimento de proteínas recombinantes, uso de vetores virais para transferência genética e estratégias de silenciamento gênico, visando minimizar a expressão de genes mutados e promover reconstituição da estrutura proteica da pele. A terapêutica atual se baseia principalmente no tratamento dos sintomas, visando melhor qualidade de vida dos pacientes. Entretanto, em um estudo foi analisada a cicatrização de feridas emparelhadas, uma tratada com BVEC, uma terapia gênica experimental baseada no vírus herpes simplex tipo 1, que entrega o gene COL7A1 à célula-alvo, e outra tratada com placebo. Após 6 meses, 67% das feridas tratadas com BVEC apresentaram cicatrização completa, enquanto apenas 22% das tratadas com placebo obtiveram o mesmo resultado. Esse método foi aprovado nos Estados Unidos em 2023, tornando-se o único tratamento específico aprovado para a condição. Além disso, outros métodos de tratamento estão em fase de testes, como terapia com antivírus, introduzindo genes saudáveis em células da pele de pacientes, fazendo com que elas produzam colágeno do tipo 7 de forma contínua, transferência gênica com integrase de bacteriófago, integrando o gene COL7A1 de forma estável no DNA de células troncos epidérmicas, permitindo a produção contínua de colágeno do tipo 7, transfecção com plasmídio, inserindo um plasmídio contendo o gene COL7A1 em fibroblastos de pacientes, aumentando a produção do colágeno tipo 7 para níveis maiores e injeção de células modificadas, injetando células geneticamente corrigidas na pele, promovendo a formação adequada de colágeno tipo 7 na membrana basal da pele, com efeitos durando até 16 semanas. Para um melhor entendimento da patologia em questão, em 2008 foi realizado um estudo in vitro, no qual desenvolveram um modelo murino transgênico com inativação condicional de expressão do gene COL7A1, resultando em um animal hipomórfico que expressava cerca de 10% dos níveis normais de COL7A1. Os camundongos homozigotos pareciam normais ao nascimento, mas desenvolveram bolhas nas patas entre 24 e 48 horas após o nascimento. Os camundongos hipomórficos apresentaram um estado geral de saúde precário, causado por má nutrição e bolhas na língua. O fenótipo observado era semelhante ao da forma recessiva da doença em humanos, incluindo fragilidade cutânea, distrofia unguial, pseudosindactilia e retardo de crescimento. A injeção intradérmica de fibroblastos do tipo selvagem restaurou a deposição e função do COL7A1, resultando em melhora fenotípica. Essas são as nossas referências. Muito obrigado.